Quando quiser, cara. Boa noite, campeoníssimos. Meu nome é Caio Laranjeira, professor de língua portuguesa, e hoje, nesta live, vamos tratar de um assunto que é, na verdade, extremamente recorrente para qualquer concurso de língua portuguesa que envolva o nosso idioma, que é a acentuação gráfica. Evidentemente que nós temos aqui o nosso olhar voltado para o concurso de Nova Iguaçu, organizado pela Banca Instituto Consulplan. Porém, naturalmente que há muitas outras pessoas que vão assistir a esta live, que estão assistindo a esta live, que estão interessadas não só neste concurso, mas em outros. De qualquer maneira, todas as questões aqui trabalhadas serão questões da Consulplan. Porém, naturalmente, você pode extrair daqui teorias para poder aplicar para outros concursos que você vier a prestar. O detalhe é, quando se fala sobre questões de acentuação gráfica, ela não demanda tantas questões teóricas quanto outros assuntos. Quando abordei na minha primeira live sobre regência, na verdade, a gente tinha vários elementos ali a serem trabalhados. Afinal de contas, regência verbal e regência nominal tratam de classes gramaticais muito poderosas do nosso idioma. Então, se você tem qualquer assunto envolvendo verbo, ora, é óbvio que isso daí vai ficar muito extenso. Afinal de contas, os verbos têm regências diferentes e tem verbos que têm regências muito particulares. Então, se ficarmos somente na regência verbal, você vai ver que a gama é muito, mas muito extensa. E quando o Júlio César tratou com vocês sobre concordância, naturalmente que a concordância verbal também tem vários casos muito pontuais que precisam ser analisados e que também são muito recorrentes para a Consulplan ou para qualquer outro concurso de língua portuguesa. Porém, quando a gente fala de acentuação gráfica, não significa que a dificuldade é menor. Porém, a gente vai ter ali um número menor de casos particulares. Só para adiantar um pouco da nossa conversa, nós temos basicamente 6 regras de acentuação gráfica. Se a gente comparar as possibilidades de regência ou de concordância que há no nosso idioma, supera e muito os casos de acentuação gráfica. Então, basicamente, quando você domina a teoria, fica muito mais prático, fica muito mais acessível a uma resposta correta da tua parte do que quando a gente envolve outros assuntos. Bom, de qualquer maneira, eu não vou tratar somente sobre as questões que estão aqui. No momento inicial, que começa agora, eu vou falar um pouco sobre a teoria, sobre o que veio a ser a acentuação gráfica. E algumas situações, elas acabam passando despercebidas por muitos candidatos, simplesmente porque são elementos ali muito primordiais, no sentido de estarem na base do conhecimento e que faz com que o aluno avance sem dar conta desses pré-requisitos. Um desses pré-requisitos é simplesmente entender o que é o acento gráfico em português. Nós só temos 2 acentos gráficos marcando a tonicidade de uma palavra. Um é o acento agudo, o grampinho da vovó, outro é o circunflexo, o chapeuzinho do vovô. Porque o acento grave, ele não assinala a tonicidade de uma palavra, sílaba mais forte. Ele está lá, na nossa língua, para resumir aquilo que seria o choque entre 2 fonemas ais, ou seja, o fenômeno conhecido como crase. E o tio, pelo amor de Atenas, ele não é um acento gráfico, ele, na verdade, só é um sinal de nasalização. Vocês sabem muito bem que, ao contrário de outros idiomas, como o francês, por exemplo, a gente só coloca, no máximo, um acento gráfico por palavra. Ora, se o tio fosse um acento gráfico, como que a gente explicaria a ocorrência de palavras como imã, como sótão, como órgão? Ora, seria um caso, então, de ter 2 acentos? Não. Na verdade, o tio só marca ali que aquele A
que está na palavra deve ser pronunciado de maneira nasalizada. Parte do ar tem que sair pelo nariz. É somente isso. Só que nós sabemos muito bem que ocorre uma coincidência forte de muitas palavras que têm esse dígrafo nasal ão serem também a sílaba tônica da palavra. Ilusão, coração, paixão. Dá para fazer um sertanejo de sofrência só com essas palavras. Então, as pessoas acabam acreditando que ele também é um acento gráfico. Só que isso é uma inverdade. Na verdade, a gente só fica mesmo com acento agudo e com acento circunflexo. Só que eu falei que o francês, por exemplo, tem vários acentos gráficos numa mesma palavra, abre o parênteses, eles não significam nada, e, fecha parênteses, e outros idiomas, como o inglês, por exemplo, dispensam o acento gráfico. Eles simplesmente não têm acentuação gráfica no idioma deles. Ora, por que então, na nossa língua, existe o acento gráfico e por que ele é fundamental e nós consideramos uma matéria muito importante para o conhecimento de língua portuguesa? Bom, então, na verdade, antes de nós adentrarmos essa seara, antes de começarmos a nossa caminhada, a gente precisa estabelecer um pré-requisito. Antes de conhecermos o que é acentuação gráfica, primeiro devemos passar por uma coisa chamada acentuação tônica. E o que vem a ser acentuação tônica? Pedro Henrique, nosso CEO, passa aí para mim, por favor. Olha só, o pré-requisito é esse daí, acentuação tônica. É daí que nós vamos extrair as 4 primeiras regras de acentuação gráfica. Porém, quando eu falo de acentuação tônica, eu estou falando sobre a sílaba que é pronunciada com uma intensidade maior naquela palavra. Ora, se a palavra tem apenas uma sílaba, eu falo que ela é uma palavra monossílaba. Se ela possui 2 sílabas, ela é uma palavra dissílaba. Se ela possui 3 sílabas, ela é uma palavra trissílaba. Porém, se ela possuir mais de trissílaba, com uma certa preguiça, nós não vamos falar sobre tetrassílaba, pentassílaba, hexassílaba, heptassílaba, nada disso. Nós vamos simplesmente dizer que a palavra é polissílaba. Ora, seria simplesmente por uma preguiça ou existe uma motivação para nós não nos acharmos no direito de nomear palavras que possuam entre 4 e 200 bilhões de sílabas? É porque, na verdade, a nossa acentuação tônica recai no máximo até a antepenúltima sílaba. Ora, então você sabe muito bem, já vou dar aquele spoiler básico. Se a palavra tem uma sílaba, monossílaba. Mas se ela possui 2 sílabas, pode ser que a sílaba mais forte seja a última ou seja a penúltima. Mas se ela for trissílaba, entra um ingrediente a mais. Pode ser que a sílaba mais forte seja a última, a penúltima ou a antepenúltima. Porém, se ela possui 4, 5, 6, 7, 22 sílabas, não importa. Eu sei que a sílaba tônica vai estar nas últimas 3 casas da palavra. Então, não interessa se ela é uma tetrassílaba ou se ela é uma pentassílaba. No fundo, eu já sei que a acentuação não vai estar antes da antepenúltima sílaba. Portanto, não nos interessa contar a quantidade de sílabas que há posterior às trissílabas. Essa é a razão, portanto, de nós pararmos a contagem nas polissílabas. Tudo tranquilo até aqui? Estamos de boa? Digam para mim. Diz aí no chat, por favor. Show de bola, dá o joinha também. É a possibilidade mais prática e dinâmica. Ok, valeu, Sônia. Então, olha só, vamos pensar o seguinte. Se a palavra tem uma sílaba só, a gente vai ter 2 categorias. Uma categoria, boa noite, Rosana, uma categoria que são as monossílabas
átonas. O que significa uma coisa ser átona? Esse A que aparece na palavra é aquele mesmo A que aparece numa palavra como anormal. É o A chamado prefixo de negação. Então, quando eu digo que ela é átona, significa que ela não tem tom, ela não tem intensidade, ela não tem impacto. O que para a gente vai interessar sobre monossílabas átonas em relação à acentuação gráfica? Rigorosamente nada, porque elas não vão receber acento gráfico em momento algum, em contexto nenhum do nosso idioma. Como que eu faço, então, para perceber se essa palavra pode ser classificada como uma monossílaba átona? Campeoníssimo, preste atenção no seguinte: ela será um artigo, o, os, a, as. Ela será uma preposição, o com, de, em, ou ela será ainda uma conjunção, o mais, o e, o ou. Toda palavra monossílaba que pertencer à categoria de conjunções, artigos e preposições, elas não vão receber acento gráfico em momento algum. Diz lá, Sandra, pode falar. Manda aí. Levantou a mão. Quer falar? Não? Vai lá. Se tiver que digitar, digita aí no chat, que eu estou de olho aqui. Então, essas palavras, preposições, conjunções e artigos, elas não participam da nossa aventura no mundo da acentuação gráfica. Porém, palavras que são substantivos, palavras que são adjetivos, palavras que são verbos. Eu pode fazer assim. Assim não dá. Sandra? Ah. Faz assim, ó. Eu ouço mais a criança do que a Sandra. De qualquer maneira, palavras que são substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, essas palavras, se tiverem uma sílaba só, elas podem receber acento gráfico. Não significa que todas elas receberão. É uma possibilidade. Elas vão participar do rol das regras das monossílabas tônicas. Um advérbio como cá, eu estou cá na minha casa, você está lá na sua casa, significa que essas palavras que têm uma sílaba só, elas, por serem advérbio, são também monossílabas tônicas. Eu poderia pensar num substantivo como mês, como pé. Eu poderia pensar num adjetivo como má, como mal. Enfim, são palavras que têm uma sílaba só e elas têm uma tonicidade maior. Porém, quando elas possuírem mais de uma sílaba, a gente entra agora no rol das proparoxítonas, das paroxítonas e das oxítonas. Bom, basicamente, para descobrir, para detectar qual é a sílaba mais forte de uma palavra, basta você verificar qual é aquela que você consegue esticar. E nesse movimento de esticar a sílaba, a sonoridade desta palavra vai parecer aquilo que nós falamos espontaneamente. Então, repara que vamos pegar aqui nas linhas horizontais a palavra tacacá. Olha só, estamos falando de calypso. Tacacá. Quando eu falo, se eu falar tacacá, prolongando a antepenúltima sílaba, a sonoridade não vai bater com o original. Tacaca também não será. Agora, tacacá, opa, show de bola. Beleza. Agora a sonoridade desse movimento forçado de esticar uma sílaba bateu exatamente com aquilo que eu poderia falar de maneira espontânea e me referir a tal palavra. Então, é sinal que essa palavra, tendo a última sílaba como mais forte, vai ser classificada como uma oxítona. Bom, então eu vou ter que verificar qual é essa sílaba que pode ser esticada. Só que muitas vezes a junção aí é considerada
Eu não entendi, Tatiane. A junção aí. É o aí ou é o ai? Perdão. Bom, se for o aí, ele seria um advérbio, e aí não é monossílaba porque é uma palavra de sílaba, ocorre um hiato, então a gente separa. Então, no caso ali, teriam duas sílabas, sendo a última mais forte, seria uma palavra oxítona. Basicamente, a gente faz o seguinte, mudou aqui a apresentação. Pedro, por favor, assuma as rédeas aqui. Show de bola. Voltemos, portanto. Quando nós falamos sobre o aí, a gente faz uma separação. Então, naturalmente, vai ter a última sílaba mais forte, ela vai ser uma oxítona. Não sei se vocês se recordam, mas há muito tempo a tia da escola de vocês ensinou que uma das formas de você saber como faz a separação silábica era através de uma coisa muito rudimentar, porém certeira, que era o bater palmas. Então, muitas vezes, o aluno ficava naquela dúvida, pegava uma palavra como duelo. Caramba, será que esse dué é um ditongo? Eles ficam na mesma sílaba? Ou é um hiato? Eles se separam? Isso vai fazer uma diferença fundamental para a palavra. E aí a pessoa ficava do é lo. Opa, a cada emissão de ar que eu fiz correspondeu a um bater de palmas. Porém, se eu falar do é lo, opa, ficou muito estranho. Do é lo. Eu tive que correr com a pronúncia para poder acertar o bater de palmas. Ah, então eu já sei. Duelo é separado do é lo. A mesma coisa o aí. Quando eu falo aí, repara que eu corri na minha pronúncia. Agora, aí. Opa, beleza. Tenho duas sílabas, então, nessa palavra, sendo a última a mais forte. De qualquer maneira, você não vai fazer isso na hora do seu concurso. Imagina, campeoníssimo, você lá no concurso, fazendo para Nova Iguaçu, é simplesmente a sua vida profissional que está em jogo e você começa do nada. Do, é, no, aí. Pelo amor de Jesus Cristo, não faça isso. Faça de maneira discreta. Simplesmente dedo com dedo. Show de bola. Ou então batendo o pezinho no chão, mas de qualquer maneira, se ficar nesta dúvida, aí você vai simplesmente dizer que é uma palavra trissílaba. Perfeito. Você conseguiu resolver. Parece uma coisa boba, mas agora, cá entre nós, para você que já fez concurso, você já viu quantas dúvidas bobas batem na hora do nervosismo? Aquela questão que você fala, não acredito que eu errei isso. Meu Deus do céu, eu sou a favor da pena de morte para mim mesmo nesse caso. A gente começa a ficar meio alucinado, porque é um momento de tensão, é um momento que nós estamos postos à prova. Então, toda ajuda é possível. Até um simples baterzinho de dedo, muitas vezes é o bizu, é o macete, é a dica para você não cometer um determinado erro. Só que muitas vezes também o erro não consiste em você saber que a última sílaba mais forte caracteriza uma oxítona, como a penúltima sílaba mais forte caracteriza a paroxítona. Muitas vezes você não sabe a pronúncia correta da palavra. Olha só quem nós temos aí na segunda coluna da parte das acentuações tônicas, a tal da rubrica, que é uma palavra paroxítona, e nada daquela coisa de rúbrica, como muito se diz por aí. A palavra, ela tem acentuação mais forte na penúltima sílaba. Eudes, tudo bem. Exatamente nada foi o quê? Você não entendeu nada a partir do quê? Me diz aí, por favor. Esse nada é muito vago, tá? Então, quando eu falo que a última sílaba é a mais forte, ela é oxítona. Quando eu falo que a penúltima sílaba é a mais forte,
eu estou me referindo a uma paroxítona. Só que muitas vezes as pessoas pronunciam de maneira incorreta e aí vão acreditar que rúbrica é uma proparoxítona, quando a pronúncia correta é simplesmente rubrica, sendo a penúltima sílaba mais forte. Mas, Caio, como que eu posso falar que a contagem tem que ser de trás para frente? Não seria muito mais prudente e sensato falar que a contagem é de frente para trás? E, em vez de falar última, penúltima e antepenúltima, falar respectivamente a terceira, a segunda ou a primeira? Campeão, isso não funciona. E por que não funciona? Simplesmente porque, de antemão, eu não sei quantas sílabas a palavra vai ter. Imagine só, se eu falasse primeira, segunda e terceira, uma palavra como árvore teria a primeira sílaba mais forte. Mas uma palavra como casa também teria a primeira sílaba mais forte. Só que a posição que elas ocupam na nossa emissão de ar não é a mesma, porque árvore é a primeira de uma palavra que tem 3 sílabas e casa é a primeira numa palavra que tem 2 sílabas. Então é muito mais justo nós contarmos de trás para frente, porque uma coisa é certa, pelo menos uma sílaba a palavra vai ter. Afinal de contas, se não tiver sílaba alguma, não é palavra, é silêncio. Então, a gente faz essa contagem sempre de trás para frente. E se a palavra... Só que tinha acentuada. Ah, não. Boa, Eudes, vou falar sobre isso. E se a palavra tirar a antepenúltima sílaba como mais forte, significa que ela vai ser uma palavra proparoxítona, como a palavra mística está aí. Não é misticar, não é mistica, e sim mística. Essa é a sílaba mais forte. Essa dúvida que você tem, Eudes, é uma dúvida bem recorrente. Só que quando a gente fala sobre acentuação tônica, a gente não está falando necessariamente que a palavra vai receber acento gráfico. Existe uma relação de expectativa de pronúncia em relação às palavras do nosso idioma. É uma coisa que daqui a pouquinho eu vou falar e ilustrar com exemplo para ver se a coisa fica mais clara, tá bom? Então, a gente vai dividir as palavras em monossílabas tônicas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A exceção das proparoxítonas, nenhuma das demais obrigatoriamente receberá o acento gráfico. Só receberão acento gráfico aquelas que se enquadrarem em determinadas situações. Essas situações é que vão definir se a palavra recebe ou não o acento gráfico. Matheus, toda vez que há uma acentuação, eu posso estar me referindo a uma acentuação tônica, e aí eu estou falando sobre a tonicidade, ou acentuação gráfica, que é quando você assinala com um acento gráfico qual é a sílaba mais forte. Então, como isso daí já está demandando essa dúvida, essa angústia, Pedro, passa para mim, por favor, agora, para a gente verificar do que se trata essa situação de acentuação tônica e a acentuação gráfica. Olha só, olha a palavra que eu estou colocando aqui. Primeiro começa com a sílaba K, tem uma lacuna e depois termina com a letra A. Toda vez que você ler uma palavra que tem essa configuração, a sílaba K, depois vem uma lacuna, vem uma letra ali, e depois termina na letra a expectativa que nós temos é que essa palavra seja uma palavra paroxítona. É uma coisa natural do nosso idioma. Toda palavra, se você listar todas as palavras da língua portuguesa que você conhece que terminam com a letra A, eu posso te garantir que 90% das palavras que você listar vão ser palavras paroxítonas. Menina, bicicleta, planeta, caneta. Ora,
muitas palavras que terminam com A são paroxítonas. Então, eu entendo que se eu tiver uma palavra terminada com a tendência é que a penúltima sílaba seja mais forte. Veja só aí. Se eu colocar o D no lugar dos asteriscos, eu vou dizer cada. Se eu colocar o P, capa. Se eu colocar o S, casa. Se eu colocar o M, cama. Se eu colocar o N, cana. Está vendo que há uma expectativa natural para a gente entender que essa palavra vai ser uma palavra paroxítona? Agora, imagina, eu poderia listar outras, tá? Eu poderia colocar cava, cata, cara. Olha a quantidade de palavras e sempre na penúltima sílaba, naquele K, sendo o amarelinho ali das paroxítonas, como mais forte. Só que às vezes dá zebra. Às vezes a coisa não funciona muito bem como estava programado. Imagina a situação. Os portugueses chegaram ao Brasil e, naturalmente, encontraram muitos elementos aqui nesta terra que eles desconheciam na Europa. Animais, vegetais, paisagens em geral, frutas, legumes, enfim, muitas coisas. E aí perguntaram para os indígenas qual era o nome desses tais elementos. Imagina o diálogo entre o português e o indígena, o português falando, ora, pois, qual é o nome de que essa fruta? E o tupi que ali estava falou, cajá. Ora, Manuel, basta escrever, então, escreva aí e mande esta carta para o rei Dom Manuel. E aí, o cara, quando foi escrever, escreveu C-A-J-A. Campeão, se a tendência é ser cada, capa, casa, cama, cana, cata, cava, cara, como que ficaria C-A-J-A em português? Caja, é óbvio. Só que o nome da fruta não era caja, o nome da fruta é cajá. Imagina o português olhando para a cara do índio e como vou resolver isso e pensando, ai, agora tu me fudeste, como que eu vou escrever isso, Crélia? E aí teve a ideia. Ora, basta colocar um acento agudo e, opa, virou cajá a palavra. Moral da história. Contar um segredo de Estado para você, campeoníssimo. Regra de acentuação gráfica é exceção. A gente só coloca acento quando contraria a expectativa de pronúncia da palavra. É por isso que a gente vai ver que toda oxítona terminada em A tem que ser acentuada, porque a gente não acredita que uma palavra terminada com A vai ser oxítona. Como eu falei para você, se a gente tem uma listagem de palavras terminadas em A, eu tenho certeza que 90% dessa lista será de palavras paroxítonas. Bom, não, Tatiane. Repara, eu falei cajá. Tá vendo que cajá é uma dissílaba, só que a última sílaba é a mais forte? Então, significa que existem dissílabas que a última sílaba é mais forte, ou seja, ela é uma oxítona mesmo. E aí, para responder a questão lá do Eudes, é o seguinte, eu não vou acentuar todas, eu vou acentuar aquelas que fogem à expectativa de pronúncia. Repara agora, se eu fizer um movimento contrário, se eu pensar em todas as palavras que terminam com a letra R, só um bizu para vocês, todo verbo no infinitivo é sempre oxítona. Amar, cantar, trabalhar, vender, beber, partir, sorrir, compor, dispor. Compor, dispor, amar, estudar. Todos os verbos no infinitivo são oxítonas. Campeoníssimo, já parou para pensar se a gente tivesse que acentuar todas as oxítonas terminadas em R? Meu Deus do céu, que trabalheira nós teríamos! Mas as paroxítonas que terminam com R são poucas. Ah, então é melhor a gente acentuar quem? As oxítonas todas ou acentuar uma ou outra paroxítona terminada com R?
Vamos fazer economia da lei do menor esforço. Vou acentuar as que tem menos. Ora, revólver, paroxítona terminada em R. Show de bola. Mártir, que é aquele que sofre o martírio, que morre em nome de uma causa. Mas vá lá que não é uma palavra que a gente usa no dia a dia tão simplesmente assim. Agora, quantas vezes por dia você usa trabalhar, sonhar, almoçar, comer, dormir? A gente usa muito essa palavra. Se a gente tivesse que colocar acento em todas as oxítonas terminadas em R, a nossa vida ia ser simplesmente uma vida de acento gráfico. Ah, então significa que a oxítona que termina com R, eu não acentuo. Eu vou acentuar quem tem menos. E as paroxítonas terminadas com R, a gente conta nos dedos. É muito melhor a gente acentuar sempre quem tem menos, quem foge à nossa expectativa de pronúncia. Campeoníssimos, de coração, digam para mim, estamos juntos aqui? Algum detalhe para ajustar? Falem para mim, por favor. Eu só vou avançar essa aula enquanto tiver todo mundo na mesma vibe. Diz aí, manda aí no chat. Leu, Michele. Show, beleza, beleza. Podemos, então, ir para as regras de acentuação? Vamos, portanto, para as regras de acentuação gráfica. Passa lá, Pedro. Valeu. Olha só, quais são as regras? Todas as regras que nós temos de acentuação gráfica cabem neste slide. Nada mais, nada menos. Tudo isso cabe nesse slide. É nesse slide que a gente fica para terminar a nossa parte teórica da live de hoje. Quais são as primeiras noções que nós temos que ter? O S é a nossa marca de plural. Então, para passar uma palavra para o plural em português, basta acrescentar o S a essa mesma palavra. Então, plural de casa é casas. O plural de carro é carros. Ah, então, não compensa nós considerarmos o S como um elemento importante na terminação da palavra. Não teria muito motivo você acentuar pé no singular e quando a palavra passasse para o plural pés, ela perdesse o acento. Não faz sentido isso. Moral da história, o S vai ser aquele elemento neutro. Ele não interferirá em nada em matéria de acentuação gráfica. Muitas vezes o S não é nem do plural. O S já é da própria palavra, como a palavra gás, como a palavra mês, como a palavra lápis. Mas não importa. Se a palavra terminar ou não com S, a gente não vai considerar esse elemento para efeitos de acentuação gráfica. Entendidos aqui? Vamos simplesmente descartar, ignorar o S. Perdão. Aí, a gente vai primeiro trabalhar com essa primeira linha aqui das terminações das palavras. E lá no final, aquela ali que está em lilás, em roxinho, a gente vai falar que são as regras especiais. São regras a mais que nós temos. Bom, vamos fazer a contagem, então, agora da esquerda para a direita. Primeira regra, regra das monossílabas tônicas. Quais são as monossílabas tônicas que vão ser acentuadas em português? Todas aquelas que terminarem em A, E, O ou ditongo aberto. Campeoníssimo, o que é o ditongo? O ditongo é quando você tem uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, você vai ter dois sons vocálicos que não vão formar o hiato
Não vai ser aquela junção do AI que a menina tinha falado. Vai ser o AI, por exemplo. Isso é um ditongo. Só que o que vem a ser um ditongo aberto? Ora, o ditongo aberto ele vai se referir a duas vogais em especial, ao E ou e ao O ou O. E por que vai se referir a essas duas somente? Porque são as duas únicas vogais em português que oferecem mudança de timbre. O A sempre é pronunciado A. O I, a mesma coisa. O U sempre será pronunciado U. Porém, as outras letras que eu não falei, em determinadas regiões do Brasil, quando você pergunta que letra é aquela, a pessoa fala E, e outra pessoa fala E. O, O. Ah, então essas daí tem mudança de timbre. Timbre aberto, E e O. Timbre fechado, e O. Pode falar, Flávio. Digita aí no chat que eu estou de olho. Então, é para essa galera que eu vou ficar atento. Se houver ditongo e eu falar ou ó, significa que eu vou acentuar essa monossílaba. Então, o exemplo que nós temos, o exemplo com o qual eu comecei esta live, o cá, o advérbio cá, assim como lá. Essas palavras, por serem monossílabas terminadas na letra A, vão receber acento. Ah, mas e se tiver um S depois, como a palavra gás? Pouco importa. O S não interfere em nada em matéria de acentuação gráfica. Então, gás também será acentuada por ser uma monossílaba terminada com A. Se eu falo fé, beleza, monossílaba terminada com E. Mas se o timbre é fechado, ele lê muitos livros, o lê vai ter o circunflexo para mostrar a diferença de timbre. Mas não importa, de qualquer maneira, ela precisa receber o acento porque ela é uma monossílaba terminada em E. Assim como a palavra nós. Agora, por que o S pode ser do plural ou não? Se a gente olhar só para a palavra nós, eu não sei se esse S é da palavra ou se é a marca de plural. Porque se o nós for o pronome pessoal do caso reto, esse S já faz parte da palavra. Mas se eu estiver me referindo a dar um nó e dar dois nós, agora o S é a marca de plural. Já pensou que doideira se a gente só colocasse acento se o S fosse marca do plural e não parte da palavra? Ia dar uma dor de cabeça danada. Aí o que a gramática falou? Campeoníssimo, não importa se é S de plural ou não, esse cara não interfere em nada em matéria de acentuação gráfica. Portanto, cá, fé, lê, nós são palavras monossílabas que terminam em A, E, O ou O. E o ditongo aberto? Olha lá, céu. Lembra daquele pronome possessivo, seu, quando eu falo assim, olha, você estacionou o seu carro aqui na frente. Seu também é um ditongo, só que repara que o eu é fechado. Então eu não preciso acentuar esse cara, porque ele já é o padrão normal da nossa pronúncia. Porém, céu, o é aberto. Esse cara merece um acento gráfico. O rato rói. Ora, rói é uma expectativa diferente de nós lermos esse ditongo, porque a tendência é você dar oi para a pessoa, falar do boi, falar que ele foi. Ou seja, é muito mais comum o ficar fechado. Mas quando ele fica aberto, eu tenho que assinalar. Então, toda monossílaba terminada em A, E, O ou ditongo aberto, ela deve receber acento gráfico. Professor, e aquela que termina com I ou termina com U? Essa não recebe acento gráfico. Pensa no pronome tu. Não se coloca acento nesse pronome. É uma monossílaba terminada com U. E se terminar com I? A mesma coisa.
Lembra daquele número estranho lá da matemática do Pedro Henrique, aquele tal do 3,14? Se você escrever por extenso pi, não coloque acento, porque é uma monossílaba terminada na letra I. Esse cara, então, não merece acento gráfico. E se a monossílaba terminar com qualquer consoante? Ir, por exemplo, termina com R. Opa, não vou colocar acento nesta palavra, simplesmente porque é uma monossílaba terminada em consoante. Aí vem aquela história, aquela dúvida que o Eudes tinha. Ué, mas para ser sílaba tônica não tem que ter acento gráfico? Não, quando eu falo ir, é uma monossílaba tônica, é forte, mas termina com R, então não preciso colocar acento nessa palavra. Então, a primeira regra de acentuação gráfica das monossílabas tônicas é todas aquelas terminadas em A, E, O ou ditongo aberto. Toma muito cuidado que a Consuplan adora fazer uma pegadinha da seguinte maneira, que é dizer assim: assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma regra. E aí o cara vai colocar a palavra como fé e vai colocar uma palavra como café. E aí muita gente boa vai assinalar essa alternativa como se fosse o gabarito. Campeoníssimo, não caia nessa armadilha. Por quê? Porque café não é uma monossílaba e fé não é uma oxítona. Para ser oxítona, você tem que ter a última sílaba como mais forte. Agora, cá entre nós, se eu falo que é a última, você concorda comigo que você pressupõe que exista mais de uma? Não existe uma coisa que seja última e única ao mesmo tempo. Se ela é única, ela é única. Ela não é nem a primeira nem a última. Ela somente é a única. Mas se eu falo que é a última, então é sinal que existe mais de uma sílaba para que ela seja a última. Então a regra das oxítonas é muito parecida com a das monossílabas. Porém, não é a mesma regra. Coloca isso não na sua mente, que daqui a pouco você esquece. Você esqueceu já até o que almoçou hoje. Coloca isso no seu coração. Monossílabas e oxítonas são regras diferentes, apesar das terminações dela, quando forem acentuadas, serem muitíssimos parecidas. Dá uma olhada só nessa coluna azul. As oxítonas que são acentuadas são aquelas terminadas em A, E, O. Agora vem a novidade. Em, ens, e volta para o ditongo aberto. Olha os exemplos. Cajá, que é a palavra com a qual a gente começou a aula. Café. Avó ou avô, vai mudar o acento de acordo com o timbre da vogal, mas em ambos os casos tem que ter acento. Também, terminando com em. Parabéns, terminando com ens. Coronéis e anzóis, terminando com ditongo aberto. Agora, você reparou que nenhuma oxítona terminada com R recebe acento? Lembra daquele papo que a gente falou sobre a expectativa? Se uma palavra termina com R, você nunca viu a palavra, vamos imaginar, você nunca viu a palavra e ela termina com R, você involuntariamente lê essa palavra como oxítona. É assim, batata, é certo, você vai ler como uma oxítona. É a tendência natural da língua portuguesa. Então, para que eu vou acentuar uma coisa que é óbvia? Não vou acentuar uma oxítona terminada com R. Eu vou acentuar se ela não for oxítona. Aí sim é que eu vou colocar acento, senão você vai ler errado a palavra. Então, é melhor eu colocar acento somente naquilo que contraria a nossa expectativa de leitura. Porém, se uma palavra termina com O, você tem total confiança que ela vai ser paroxítona. Menino, aluno, carro. Ah, mas aí existe
forró, existe giló. São poucas as palavras comparadas às paroxítonas que terminam com O e são oxítonas. Por isso é melhor a gente acentuar quem tem menos. Vamos acentuar as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens e ditongo aberto, tal como aí estão os exemplos. Detalhe, notaram que as oxítonas terminadas em, elas são acentuadas, mas as monossílabas terminadas em não são acentuadas? Significa que se você for ao mercado com uma nota de 100, essa nota de 100 não tem acento gráfico. Mas se no mesmo mercado você for comprar uma peça de carne chamada A100, campeão, olha o que aconteceu. Ah, mas você só colocou um A. Lembra da batida de palma? A100. Poxa, essa palavra tem 2 sílabas. E das 2 sílabas que ela tem, a última é a mais forte. Ou seja, ela é uma oxítona. E toda oxítona terminada em, armazém, também, porém, ela precisa receber acento gráfico. Portanto, a 100 tem que ter acento gráfico. Oxítona terminada em. E aí você diz amém. Ou seja, comprova que, de fato, não são a mesma regra, oxítonas e monossílabas. A grande rivalidade é o clássico, Barcelona versus Real Madrid, da acentuação gráfica, é oxítonas versus paroxítonas. Elas se odeiam mortalmente. A paroxítona tem raiva das oxítonas e a oxítona tem ira das paroxítonas. Elas não se dão. Moral da história: toda vez que você acentuar uma oxítona quando ela tem uma terminação, a paroxítona que tiver a mesma terminação, você não acentua. Porém, quando a oxítona tiver uma terminação e ela não receber acento, é sinal de que a paroxítona, com a mesma terminação, terá acento. Elas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Repara, oxítona terminada com A tem que ter acento. Ah, então eu já sei que paroxítona terminada com A não vai ter acento. Oxítona terminada com E tem que ter acento. Então, paroxítona terminada com E não vai ter acento. Alface, parede. Não coloco acento, não. Só que a oxítona terminada com I, ela não precisa de acento. Tupi, saci, caqui, kiwi, elas não têm acento. Ah, então eu já sei. A paroxítona terminada com I tem que ter acento. Táxi, júri, todas essas palavras devem receber acento gráfico. Ah, mas as oxítonas terminadas com O têm acento. Então, já sei que as paroxítonas terminadas com O não vão ter acento. As oxítonas terminadas com U não têm acento. Campeoníssimo, você está fazendo um concurso, você vai fazer um concurso para Nova Iguaçu. Não vai escrever o nome da cidade de maneira errada, não. Não vai colocar acento nessa última sílaba, não. Oxítona terminada com U não precisa de acento. Ah, então já sei. Paroxítona terminada com U vai ter acento. Vírus. Ué, Caio, mas vírus não termina com U. Vírus termina com S. Lembra daquele nosso papo. O S não interfere em nada em matéria de acentuação gráfica. Bom, se as oxítonas terminadas em consoante não são acentuadas, eu já sei que toda paroxítona terminada em consoante, campeoníssimo, tem que ter acento. Portanto, repórter, olha lá, paroxítona terminada com R. Tórax, paroxítona terminada com X.
Fácil, paroxítona terminada com L. Significa que se a palavra for terminada com consoante, a gente já imagina que ela vai ser oxítona. De fato, terminada com L. Animal, cascavel, Brasil, anzol. Repara, são oxítonas. Mas, às vezes, surge uma coisa mais fácil, outras surge mais difícil. São paroxítonas terminadas com L. Aí eu tenho que acentuar, porque elas não fazem parte da expectativa de pronúncia. E uma regra que é só das paroxítonas diferente é a regra do ditongo. Paroxítona terminada em ditongo, seja ele crescente, como polícia, ou como decrescente, vôlei. Essas palavras também vão ser acentuadas. Diz lá, Matheus, presta atenção aqui, uma dúvida, qual a regra de tonicidade para o bisu do rouxinol? Oxítona, essa daí é a regra das paroxítonas. Eu acho, sinceramente, muito complicado essas coisas de você ficar definindo, mas se termina com R, se termina... Cara, se terminar com consoante, a palavra tem que ser oxítona. Se ela não for oxítona, taca acento nela. Só isso. Se a palavra terminar com A, E, O, em ou ens, ela tem que ser paroxítona. Olha só, uma palavra terminada com em. Jovem, nuvem, item, todas elas são paroxítonas. Jovem, nuvem, item. É o padrão normal da língua portuguesa. Imagina os verbos de terceira pessoa do plural. Vendem, bebem, sentem. Todos eles são paroxítonos. Tu vai acentuar tudo isso? Não, cara. Pelo amor de Deus, senão a gente não consegue escrever. Tu vai passar lá o tempo todo digitando no WhatsApp, colocando acento, colocando acento, colocando... Não. Vamos colocar em quem tem menos. Também, parabéns, armazém. Vai lá. Vamos imaginar que tem 100 palavras que são oxítonas terminadas em "em". Eu acho até que é muito. Agora, paroxítona terminada em "em", cara, eu passo essa live inteira recitando paroxítonas terminadas em "em". Então eu vou acentuar um monte de palavra? Tá maluco? Eu quero mais é escrever o meu texto sem precisar colocar acento. Vou colocar no mínimo possível. Por isso que existe essa rivalidade. Agora, dá uma olhada. Se a oxítona termina de um jeito e recebe acento, a paroxítona que terminar do mesmo jeito não vai receber acento. Se a paroxítona termina com um jeito e tem acento, a oxítona do mesmo jeito não tem acento. Notaram que elas monopolizaram a parada? É uma coisa entre oxítona e paroxítona. Se você é de um jeito, eu sou do outro. Fica assim. Uma briga de cão e gato. Quem, então, sempre vai ser exceção? Se a palavra ou é oxítona ou é paroxítona, quem sempre não tem o seu lugar ao sol? As proparoxítonas. É por isso que tem aquela regra, a regra mais maravilhosa da língua portuguesa. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Claro, porque elas não têm vez. É simplesmente porque de um lado oxítona, de outra paroxítona. Tudo bem. A monossílaba tem um cantinho dela, porque ela só tem uma. Mas se tiver mais de uma, olha a briga. Oxítona, paroxítona, paroxítona, oxítona. Enquanto isso, a proparoxítona, caramba, eu não tenho chances. Não tem uma terminação só minha. Ou a terminação é da oxítona, ou a terminação é da paroxítona. E eu? Beleza. Para essas, sempre taca-lhe o acento. Lâmpada, cérebro, líquido, ótimo, penúltimo, paralelepípedo. Ou seja, toda palavra proparoxítona é acentuada. Aliás, essa daí era a regra que eu mais gostava na escola, porque era uma maravilha. Justifique a acentuação da palavra árvore. Eu falava, Senhor meu Deus, eu não vou zerar essa prova. Árvore acentuada por quê? Toda palavra
proparoxítona é acentuada. Repetia-se como se fosse um mantra, né? Bom, de qualquer maneira, está aí a explicação do porquê todas as palavras proparoxítonas são acentuadas e que não existe exceção para essa regra. Campeoníssimos, digam para mim, até aqui, estamos juntos, tranquilos, de boa, dei o joinha. Valeu, valeu. Show de bola, show de bola. Tranquilos, então. Só que nem tudo são flores, né? Às vezes, a coisa foge um pouquinho. E a gramática tem que falar, peraí, se não houvesse acento gráfico na língua portuguesa, imagina como você leria a palavra. Vamos imaginar que fosse igual ao inglês, não tem acento gráfico. A palavra que eu estou colocando aí no chat, você não saberia se o cara está falando sobre os pais de alguém ou sobre o país de alguém. Por quê? Porque o I e o U, essas duas letras, elas com frequência, elas funcionam como semivogais, pais, o I é fraquinho, e às vezes elas funcionam como fortes, como vogal, país. Como que a gente ia fazer a distinção se o cara está falando sobre os pais, sobre o país? Ia ser difícil. Aí vem a primeira regra especial, a regra do hiato. E a regra do hiato recai justamente sobre essas duas letras, ou sobre o I ou sobre o U. Mas para essas duas letras receberem o acento pela regra do hiato, a gente tem que levar em consideração três cláusulas. A palavra tem que obedecer a três cláusulas para que haja acento gráfico pela regra do hiato. Quais são essas cláusulas? Primeira, o I ou U, uma dessas duas, forma hiato com a vogal anterior, ou seja, ela se separa da vogal anterior. País. Repara que o I está separado do A. E o A é a vogal anterior. Professor, tem como o I fazer hiato com a vogal posterior? Sim. Pensa na palavra dia. Dia. Tem separação. A gente coloca acento nessa palavra? Não, porque o I está formando hiato com a vogal posterior. Mas se a vogal for anterior a ele, aí sim esse cara tem condições de receber acento gráfico. Segunda cláusula, esse I ou esse U tem que ficar sozinho na sílaba dele, ou no máximo seguido de S. Lembra que o S não interfere em nada em matéria de acentuação gráfica. Portanto, país. O I não está sozinho, mas ele está com S. E o S não interfere em nada. Beleza. E uma palavra que tenha U. Pensa na palavra baú. Opa, baú. O U forma hiato com a vogal anterior, com A, ele se separa do A, e ele fica sozinho na sílaba. E agora, eu quero que você preste muita atenção para não cair nessa armadilha. Você vai falar assim, baú não é uma oxítona? Sim. E você falou que Nova Iguaçu é uma oxítona, termina com U? Não pode ter acento. Por que baú tem acento? Toma muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo, eu te peço de coração. Nova Iguaçu e baú, ambas as palavras em relação à sílaba tônica, a sílaba mais forte, ambas são oxítonas. Porém, nenhuma oxítona terminada com U recebe acento por ser oxítona. Baú recebe acento não pela regra das oxítonas, recebe acento pela regra do hiato. Porque se você não colocasse acento nesta letra, no U, e você não conhecesse essa palavra, você leria muito, mas muito convictamente, bau. Afinal de contas, o lobo é mau. Quero saber com quantos paus se faz uma canoa. Ora, tá vendo que normalmente gera um ditongo essa combinação?
Você leria bal, certamente, pela expectativa. Mas, cara, isso não é um ditongo, isso é um hiato. Como eu vou te avisar que isso é um hiato? Coloca o acento. Então, o acento não é por ela ser oxítona. O acento é pela regra do hiato. A mesma coisa vai valer para o i. Lembra que oxítonas terminadas em i não são acentuadas. Então, você não vai colocar acento na palavra saci. Não se coloca. Mas se você for tomar um açaí, opa, açaí tem acento, mas não é por ser oxítona. Açaí. O i forma hiato com a vogal anterior. Ele fica sozinho na sílaba dele. Então, ele ganha acento gráfico. Toma muito, mas muito cuidado para não confundir as regras. Uma são as coisas das regras gerais, monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Outra coisa são as regras especiais, e a regra do hiato está aqui justamente para isso. Bom, vamos terminar a terceira cláusula. Não é sucedido, o i ou u não é sucedido pelo dígrafo NH. Se depois do i ou depois do u vier o NH, não precisa colocar o acento. Agora, vê só os exemplos ali, vamos fazer a comparação. Se o cara fala açaí, tem acento por conta da regra do hiato. O i forma hiato com a vogal anterior, fica sozinho na sílaba dele e não é seguido pelo NH. Agora, a palavra fria, o i forma hiato com a vogal posterior e não está sozinho na sílaba dele, ou seja, não obedeceu a nada. Então, não precisa colocar o acento gráfico. Agora, se a questão for sobre encontros vocálicos e o cara falar assim, assinale a alternativa em que todas as palavras possuam hiato. Campeoníssimo, açaí e fria possuem hiato. As duas. Ah, mas uma tem acento gráfico, a outra não tem. Uma coisa é chamar de hiato, outra coisa é falar que a palavra recebe acento pela regra do hiato. Baú, beleza. O forma hiato com a vogal anterior, fica sozinho na sílaba dele e não é seguido pelo dígrafo NH. Agora, o nome próprio Raul, em português, ao contrário do espanhol, ele não tem acento. Porque o U forma hiato com a vogal anterior, sim, mas ele não está sozinho, ele está com L. E aí, babou a segunda cláusula, já era, perdeu o acento gráfico. Egoísmo. Lembra lá daquela história? Ah, meu Deus, eu estou nervoso aqui, será que egoísmo é um ditongo? Eu junto na mesma sílaba ou separo? Eu vou ser discretamente, egoísmo. Pô, bateu. Egoísmo. Pô, ficou horrível, terrível, pelo amor de Deus. Então, eu sei que separa. Então, é um hiato. Agora, vamos lá. O I forma hiato com a vogal anterior, com O. Não está sozinho, mas está com S. A gente sabe que o S não interfere em nada. E não é seguido pelo NH. Show de bola. Acento para a palavra egoísmo. Porém, numa palavra como cair, o I forma hiato com a vogal anterior, sim. Mas ele não está sozinho, ele está com R. Já era, perdeu o acento. Toma cuidado com esse próximo exemplo aí. Raiz, no singular, não tem acento, porque o I fica com Z. Só que o que acontece quando você passa raiz para o plural? Raízes. Notou que agora o I ficou sozinho? Campeoníssimo, se o I está sozinho, formando hiato com a vogal anterior, e ele não é seguido pelo NH, Brasil, acento para esse cara. A mesma coisa vai acontecer com juiz versus juíza. Juíza tem acento. Juiz, não. Porque juiz, o I está com Z. Juíza, o I está sozinho. Então, no masculino, juiz não é acentuado. No feminino, juíza é acentuado. Se você pretende colocar o nome do seu filho de Luiz, preste atenção.
Luiz com S, de acordo com as regras de acentuação gráfica, tem que ter acento. Todavia, Luiz com Z não precisa de acento gráfico. Não poderia ter acento gráfico. Claro que a gente sabe que nomes de pessoas há uma certa liberdade poética. Só não se empolga muito na hora de colocar o nome do filho, não, tá? A gente coloca ali 300 L's, 14 CH, SH, 2 E's, W, enfim. Só não se empolga muito, não. Mas, se quiser seguir as regras da norma culta da língua portuguesa, Luiz com S tem acento e Luiz com Z não tem acento. E Luísa? Não importa se é com S ou com Z, o I sempre vai ficar sozinho. Luísa é um nome que sempre teria acento gráfico. Sanduíche. Olha que o I está formando hiato com a vogal anterior, está sozinho na sílaba. É seguida pelo CH. O CH não anula o acento. Sanduíche tem acento gráfico. Porém, rainha, rainha. O I forma hiato com a vogal anterior, está sozinho na sílaba, mas é seguido pelo NH. Caio, por que o NH corta o acento? Simplesmente porque quando você tem um NH, você já sabe que aquilo é um hiato. Tenta ler a palavra rainha como se fosse esse AI, como se fosse um ditongo. Sabe como que ia ficar? Rainha. Campeoníssimo. Pelo amor de Deus, imagina, você não conhece essa palavra, você está lendo um conto, você está lá, vai ler em público, chamaram você para ler em público. Ah, vai ler uma história aí e tal, está na sua igreja, lendo uma história lá para toda a comunidade da sua igreja, e aí você nervoso, você vê, em um palácio vivia uma bela rainha, campeão, sem chance. Você vai ver aquilo ali, imagina, o cara falar, não, a Holanda é um país conhecido por ter muitos moinhos de vento. Porra, não, moinho, pô. Não tem como, você está vendo o NH, para você falar moinho, é muita força de vontade de falar errado. Não é possível. Então, se tiver o NH, nem precisa do acento. Você já sabe que aquilo só pode ser um hiato. Por isso que o NH corta o acento gráfico. E a última regra de acentuação que nós temos na língua portuguesa é a regra do acento diferencial. Essa regra já teve uma quantidade grande de acentos, muitas palavras, mas Deus é bom demais e muitos deles se perderam. Restaram esses que aí estão. O por, quando ele for verbo, ele tem acento gráfico. Porém, quando ele for preposição, não tem. Repara o exemplo que está aí. Ele foi pôr a carta por cima da mesa. Repara que quando eu falo pôr como verbo, ele é mais forte. Eu falo com o som de o mesmo. Mas quando eu falo pôr como preposição, acaba saindo o som de u. Ele foi pôr a carta por cima da mesa. Se ficar na dúvida na hora, lembra que pôr é sinônimo de colocar, como verbo. Então, tenta substituir por colocar. Ele foi colocar a carta por cima da mesa. Opa, deu certo. Se dá para substituir por colocar, eu vou colocar um acento nessa palavra. Agora, se você tentar substituir o segundo por colocar, vai dar ruim, hein? Imagina, ele foi pôr a carta, colocar cima da mesa. Gente, a frase não fez o menor sentido. Então, você não vai colocar acento nesta palavra. A próxima, em relação ao pôde. Essa daí é mais simples porque a gente já faz essa diferença no dia a dia. O pôde, quando está no pretérito, recebe o acento. Mas o pode do presente não tem acento. Ontem ela pôde ajudar. Hoje não pode. Então, no presente não tem acento, no pretérito tem acento. E, por fim, as formas tem e vem quando estão no plural. O sujeito é que vai indicar se o verbo deve ser conjugado no plural ou não. Ele tem e vem. Eles, repara que a pronúncia é a mesma. Eles têm e vêm. A Consuplan gosta de fazer uma pegadinha com isso aí, campeoníssimo.
Separei até uma questão sobre essa pegadinha aí, tá? Não é a única que eles fizeram, não. Eu coloquei uma questão sobre essa pegadinha para você internalizar e não cair na armadilha. Quando a gente chegar à questão, eu vou falar aqui, campeão, é aquela. E, por fim, o cuidado que você tem que ter. Quando eu falo, ele mantém, detém, retém, sustém, abstém, são formas derivadas do verbo ter. Quando eu falo intervém, convém, sobrevém, advém, desavém, são formas derivadas do verbo vir, da forma vem, né? Bom, repara que se eu colocar no plural, eles mantêm e eles intervêm, eu vou colocar o acento circunflexo, porque é o acento diferencial para mostrar que o verbo está no plural. Só que mesmo no singular, quando você fala ele mantém e ele intervém, você tem que colocar o acento agudo dessa vez. Mas é por conta da regra do acento diferencial? Não. Lembra que, porém, também, armazém tem acento? Lembra daquela história do acém comprado no mercado? O acém tinha acento. Ele tinha acento por ser uma oxítona terminada em em. Ah, então se o cara colocar para você, assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma regra. Ele mantém com acento agudo e eles mantêm com acento circunflexo. Campeoníssimo não marca esta alternativa. Por favor. Porque uma é acentuada por ser oxítona e a outra é pela regra do acento diferencial. Essas são as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa. Podemos passar para as questões propriamente ditas? Dê o seu curtir, se sim, caso queira voltar. Em alguma dúvida, sinaliza aí para mim, por favor. Gente, já acabei com o meu mate. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou bebendo 2 mates ao mesmo tempo, eu já estou acabando com esse troço aqui. Sou muito viciado em mate. Fomos, né? Pedro, passemos a questão? Vamos lá. Primeira questão que nós temos. Dentre os pares apresentados, indique aquele em que as palavras possuem a mesma justificativa para acentuação. O bom da Consulplan em matéria de questões de acentuação gráfica é que eles são muito objetivos. Eles não enrolam, ficam fazendo aquele comentário, sabe? Estilo FGV, estilo Enem. Eles vão direto. A questão é objetiva. Fala assim, ó, sem enrolar, quero ver se sabe mesmo, meu amigo. Se você sabe mesmo, como que você resolve essa parada? Bom, repara, na alternativa alfa, só e além. Na alternativa bravo, gênio e evidência. Na alternativa Charlie, escândalo e inegável. Na alternativa delta, plebeísmo e doméstica. Campeão, diga para mim qual lhe parece ser o gabarito em que as palavras possuam a mesma justificativa, ou seja, a mesma regra de acentuação gráfica. Olha que tem várias pegadinhas aí na parada. Repara que na alternativa A é pegadinha clássica. É aquela armadilha muito da ardilosa que a Consulplan gosta de aprontar. Só e além. Repara que quando eu falo, por exemplo, que uma palavra como cajá e uma palavra como café pertencem à mesma regra, não significa que pertencer à mesma regra tem que ter a mesma terminação, terminar na mesma letra, não, tá? Cajá e café pertencem à mesma regra, sim.
porque é a regra das oxítonas. Acabou. Não interessa se é com A, com E, com O ou de tongo aberto. Se for uma monossílaba nessa situação, vai ter acento gráfico. Se for uma oxítona, você acrescenta o em e o ens. Só que repara que só é uma monossílaba. E além não tem uma sílaba só. A última sílaba é mais forte. Ela é uma oxítona. Campeoníssimo, monossílaba e oxítona não são a mesma regra de acentuação gráfica. Agora, gênio e evidência. Gênio, evidência é aquela regra especialíssima que as paroxítonas têm. Toda palavra paroxítona, como polícia, como anúncio, são palavras que, terminadas em ditongo, vão ser acentuadas. O PH já está voando, né? Ele já está acrescentando. São paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Esculachou, deu aula. Aponta aí o gabarito, PH. Mostra aí. Gabarito, letra B. Eu lembro quando você me ensinou em 3 Rios sobre a palavra salário. Eita, você estava reclamando do salário comigo, então, né? Não, você falando da paroxítona ou da proparoxítona acidental. Aqui, ó. Opa! Show de bola. Nossa, mas tá voando demais. Tá voando demais. Passa aí para aparecer o breguete lá, a logo quicando aí no... Vem que vem quicando. Isso ali, ó. Show de bola. Agora, vamos lá, para verificar as outras, né? Na Charlie, escândalo é uma proparoxítona e inegável é uma paroxítona terminada em L. Na Delta, plebeísmo. Vamos lá, vamos fazer a contagem, olha só. Plebeísmo. Ismo. Ismo. Hiato, né? É uma paroxítona terminada com O. Aí você vai lembrar daquela história, mas paroxítona terminada com O não é acentuada. De fato, ela não vai ser acentuada por ser uma paroxítona. Ela vai ser acentuada por ser a regra do hiato. O I forma hiato com a vogal anterior, não está sozinho, está com S, mas o S não interfere em nada e não vem a seguir o NH. Então, plebeísmo é acentuada pela regra do hiato. Porém, doméstica é uma proparoxítona. Não são a mesma regra, realmente gabarito bravo. Pode passar para a próxima. O acento agudo foi empregado incorretamente em qual alternativa? Vamos lá. Essa daí denuncia muita idade de certas pessoas, hein? Se você marcar alguma aí, é porque essa palavra já teve acento há algum tempo. Teve acento diferencial para ela. Só que esse acento diferencial já caiu por terra e não é mais utilizado na língua portuguesa. Na alternativa A diz a terra gira e não para. Na Bravo diz há muitas construções antigas nesta região. Na alternativa Charlie, tenho certeza de que ela está aqui. E na alternativa Delta, a Antártica é o continente de gelo. Bom, vamos verificar qual seria o gabarito desta questão aqui. Bom, repara que Antártica, essa eu não tiro o acento de jeito nenhum. Essa daí é uma proparoxítona. E lembra que essa daí são as regras mais amistosas que nós temos na língua portuguesa. Por toda palavra proparoxítona é acentuada. Essa você não pode tirar de jeito nenhum. Só que também nessa alternativa delta tem o E. E o E é uma monossílaba. E é uma monossílaba tônica, porque é um verbo. Toda monossílaba tônica terminada com A, E, O ou ditongo aberto tem acento. Opa, A, E, lembra da palavra fé. Ih, peraí. Se fé tem acento, é uma monossílaba terminada em E, o que dirá do E? É ele mesmo, é o cara, então tem acento.
Então, na delta não tem nenhum errinho aqui. Vamos para Charlie. Tenho certeza de que ela está aqui. Campeão, está. É uma oxítona terminada em A. Lembra da palavra cajá? Foi onde tudo começou. Nós começamos ali, naquele momento, né? Tanto assim é que se eu não coloco acento nesta palavra, você vai ler esta. E esta é um pronome demonstrativo. E a tendência é que, se eu termino a palavra com A e ela não tem acento gráfico, eu leio-a como uma paroxítona. Esta. Só que você tem que avisar para o teu leitor. Cara, não lê esta, não. Senão, se você lê esta, essa frase não vai fazer sentido. Tenho certeza de que ela, esta aqui. Como assim? Não fez sentido. Ah, é uma oxítona, então eu preciso avisar. Cara, isso contraria a expectativa, não é normal. Mas existe. Sabe aquela coisa de é raro, mas acontece com frequência? É isso. Então é uma oxítona terminada com A. Taca ali acento, tá certinha, Charlie. Na delta, A. Pô, monossílaba com A, meu amigo, não pensa duas vezes, ainda mais sendo verbo, sem chance de não receber acento. Gabarito, qual é? PH, passa aí para mim. Show de bola. A palavra para, o verbo, não tem acento gráfico. Escreve-se normalzinho. Antigamente, colocava-se acento diferencial para diferenciar da preposição para. Só que os gramáticos se tocaram que o contexto já explica se é preposição ou se é verbo. O cara fala assim, vem cá, para tudo. Pô, quem é que vai achar que é preposição um troço desse? Você está falando um verbo parar. Agora, eu vou para a minha casa. Cara, como que você vai achar que esse para é o verbo? O próprio contexto da frase já disse se é preposição ou se é verbo. Então, realmente, não tinha motivo algum para esse cara receber acento gráfico, por isso se perdeu e aí foi assinalado incorretamente. Como ele queria justamente o incorreto, gabarito alfa, passemos para a próxima. Vamos lá. Assinale a palavra que não tenha sido acentuada pelo mesmo motivo que as demais. Olha que desgraça que a Consuplan aprontou para os outros. Para você, não. Para você, não, campeoníssimo. Você é malandro, você não vai cair nessa lábia furada da banca, não. Sabe por quê? Substituído paroxítona. Polícia, paroxítona. Jurisprudência, paroxítona. Saqueável, paroxítona. Caramba, tudo é paroxítona. Campeão, tem uma aí que não é acentuada por ser paroxítona, não. Tem uma aí que é acentuada por alguma regra especial. Notou regra que do hiato? Isso, exatamente. Repara que você acaba percebendo que, poxa, se todas elas são paroxítonas, é sinal de que alguém tem alguma regra especial. A gente só tem duas regras especiais. Ou é a regra do hiato, ou é a regra do acento diferencial. E aí, repara, passa aí, PH, por favor. Repara que quando você fala substituído, a tendência era ser substituído. Ora, tuido, circuito, fortuito, a tendência é você ler como um ditongo. Só que isso não é ditongo. Esse I não é semivogal, ele é vogal. Aí vamos lá. O I forma hiato com a vogal anterior, com o U, ele se afasta do U. Ele está sozinho na sílaba dele e ele não é seguido pelo NH. Ah, então é uma paroxítona, sim. Se a questão falasse sobre acentuação tônica, eu falaria que essa é uma paroxítona. Mas o cara quer saber sobre acentuação gráfica, receber o acento, e recebe acento justamente por ser a regra do hiato. Gabarito alfa, passemos para a próxima. Ô, Caio,
Diz. Por que não poderia ser AD? Porque, vamos lá, polícia e jurisprudência são paroxítonas terminadas em ditongo, crescente. Saqueável é uma paroxítona terminada com L. Nesse caso, a gente está analisando aqui, a banca optou por analisar a macro-regra, são paroxítonas. E substituído não é acentuada por ser uma paroxítona, e sim pela regra do hiato. Claro que, a depender da banca, você poderia considerar, vamos imaginar, que na alternativa A tivesse anúncio. Aí o gabarito seria delta. Só que a Consulplan não é dessa vibe. Aliás, só quem é dessa vibe é a EFON, tá, Pedro? Então, assim, só a EFON que é a maquiavélica mesmo. Fala assim, pô, mas essa daqui é a única que termina com L, as outras terminam com ditongo. Para ser assim, muito minucioso, muito específico, não. Então, em geral, eles consideram, é tudo oxítono. Não importa, umas terminam com EN, outras terminam com O, mas são oxítonas. Essa é a regra geral das oxítonas, independentemente da forma como elas terminam. Entendeu? Entendi. Valeu, obrigado. Show. Próxima. Vamos lá. A acentuação, indicada por sinais gráficos por cima das vogais, determina a pronúncia e a escrita correta das palavras. Assinale a alternativa cujo par de palavras é acentuada pelo mesmo motivo. Vamos lá. Alternativa A, até. Até. 2 sílabas, sendo a última mais forte, o que faz com que a gente a caracterize como uma oxítona terminada em E. Princípios. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Não é a mesma regra. Descarta alfa. Alternativa B. Através. Oxítona terminada com E. Ué, Caio, mas tem o S. Campeonice, esquece o S, esquece o S. Várias. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Áreas. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Judiciário. Campeonício. Assim que eu acho lindo. Assim que eu acho emocionante. Não tem como. Paroxítona terminada em ditongo é algo que você tem que carregar realmente no seu coração. Paroxítonas terminadas em ditongo, regra do hiato e diferença entre monossílabas e oxítonas é algo que você não pode garotear, não pode marcar bobeira na hora de fazer a sua prova. Isso tem que estar na veia. É inadmissível você errar essas daí, simplesmente porque elas são as mais exigidas, as mais cobradas pela nossa banca. A gata fazendo besteira aqui. E na delta, além é uma oxítona terminada em "en", e indivíduo, paroxítona terminada em ditongo crescente. Repara que todas as segundas palavras de cada alternativa são paroxítonas terminadas em ditongo, ao passo que somente na Charlie, a primeira também é uma paroxítona acentuada pelo mesmo motivo. Gabarito, PH, bota aí. Joga na tela. Olha lá. Show de bola. Gabarito Charlie para essa daí. Passemos para... A próxima é do mal, hein? A próxima é do mal. Caso a forma verbal, o cara pegou lá do texto, tá? Tinha um texto lá e eles pegaram uma determinada palavra do texto para verificar a acentuação. Caso a forma verbal tem no trecho, para se ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva e Empresa PwC, mais de 33,9 milhões de brasileiros não têm sequer acesso à internet.
não tivesse recebido o acento gráfico, pode-se afirmar que indicaria... E aí vem as alternativas. A diz inadequação quanto à acentuação gráfica. Na Bravo, incorreção gramatical quanto à concordância nominal. Na alternativa Charlie, incorreção gramatical referente à concordância verbal. E na Delta, emprego de uma das possíveis formas verbais no contexto apresentado. Essa daí é desgraçada, mas também é lá o concurso para médico. Né? Apelaram. Queria saber se os doutores sabem realmente, né, as normas. Eles sabem escrever? Se eles sabem escrever, porque assim, entender a letra fica difícil, né? Mas, pelo menos, sabe qual é a parada. E aí, essa questão é muito do mal mesmo, tá? Essa questão até é fora da curva para aquilo que a gente imagina que a Consulplan vai nos cobrar. E aí, por quê? Primeiro, vamos lá, por partes, né? A alternativa A diz inadequação quanto à acentuação gráfica. Bom, quando o cara fala que se você tirar o acento dessa palavra, vai ocorrer uma inadequação quanto à acentuação gráfica, lembra que existe a forma tem sem acento. Então, se eu tiro o acento dessa palavra, ela continua existindo em português. Ela não vai ficar errada sem o acento. Ela vai ficar errada porque ela tem que marcar que o sujeito está no plural. Repara o seguinte, se eu tenho uma palavra como tórax, por exemplo, que é uma paroxítona terminada com X e, portanto, tem que ser acentuada, se eu tiro o acento, se eu não coloco o acento nessa palavra, não existe tórax. Então, a palavra tórax, ela só existe com acento gráfico em português. Automaticamente, tirar o acento dela é uma inadequação quanto à acentuação gráfica. Porém, se você lê a palavra tem sem acento, não é um erro de acentuação gráfica, não, porque existe a palavra tem sem acento. Mas o problema de tudo é que você está deixando de assinalar que o sujeito, olha lá, na frase, mais de 33,9 milhões de brasileiros, cara, o sujeito está no plural. O verbo, então, tem que passar para o plural. Na alternativa Bravo, ele diz incorreção gramatical contra concordância nominal. Essa daí foi para apelar. Ele fala, não sei mais o que colocar aqui, vamos colocar isso daí mesmo. O gabarito vem agora. É uma incorreção gramatical referente à concordância verbal. Você, ao deixar de colocar o acento, está errando a concordância. É como se no lugar do verbo ter, a gente optasse por colocar o verbo possuir, que são sinônimos, né? É como se o cara dissesse assim, mais de 33,9 milhões de brasileiros não possuem sequer, não é não possui, não possuem sequer acesso à internet. Então, o plural de possuir, de possui, é possuem. É bem nítida a diferença sonora. Só que tem não é nítido, porque nem existe diferença do singular para o plural na fala, só existe na escrita. Por isso que você tem que assinalar com acento circunflexo. É o acento diferencial que caracteriza que o verbo está concordando com o sujeito no plural. Portanto, essa daí, gabarito, Charlie para essa, né? Passa aí, Pedro. E agora, só para falar sobre a Delta. Valeu, Dantas. Isso aí, show de bola. Obrigadão, Matheus. Na alternativa Delta, fala assim, emprego de uma das possíveis formas verbais, cara, de fato, é uma das possíveis formas verbais. Mas olha o que ele diz,
no contexto apresentado. Não, campeão, no contexto apresentado o verbo só poderia estar no plural, não teria como ficar no singular. Então, até quando ele disse emprego de uma das possíveis formas verbais, até aí estava legal. Mas quando falou no contexto, no contexto não tem como. Se ele falasse no geral, né, é uma das possibilidades de se escrever essa palavra na língua portuguesa sem o acento, show. Mas ele falou no contexto, lá no contexto não tem como. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que ficar obrigatoriamente no plural, teria que ter o acento diferencial. Passemos para a próxima. Valeu, Dani. Show de bola, brigadão. Próxima. Todas as alternativas apresentam trios de palavras. Agora já começou a aumentar. Lembra que até então era dupla, né? Agora os caras começaram a dar uma aumentada aí. Todas as alternativas apresentam trios de palavras com mesma classificação em relação à disposição do acento tônico. Ah, mas eles foram muito pilantras nessa. Essa daí, olha só. Isso lembra uma dúvida que o Eudes falou há muito tempo, no início dessa aula. Ele falou assim, mas para ter acento não teria que ser só o gráfico? Como assim? Ter sílaba tônica tem que ter acento gráfico? Eu falei, não. Tem palavras que não têm acento gráfico, mas elas têm acento tônico. Então, uma palavra como vender é tão oxítona quanto café. As duas são oxítonas igual. Só que como uma termina com R, eu não preciso acentuar graficamente. Como a outra termina com E, eu preciso acentuar. Olha o que esse cara está falando. Ele não está falando de acento gráfico, ele está falando de acento tônico. Então, não interessa se a palavra vai receber acento gráfico ou não. O cara só quer saber se a palavra é realmente uma monossílaba, todas as três são monossílabas, todas as três são oxítonas, se todas as três são proparoxítonas, enfim, ele quer verificar isso daí, se todas elas seguem exatamente a mesma disposição do acento tônico. Campeonício, disposição não significa que a sílaba tônica aí vai dançar a dança creu para ter disposição, não. Disposição é a ordem que ela aparece, né? Se é monossílaba, oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Bom, então aí, na alternativa A, olha o que o cara diz. Disputas, arranjos e só. Na alternativa Bravo, Itararé, arroz, garçom. Na alternativa Charlie, domingo, ponto, anunciava. Na alternativa Delta, freguesia, naturalmente e grande. Só que aí, primeira coisa é a gente perceber que o cara está falando de acento tônico e não acento gráfico. Repara que aí duas palavras desta questão trazem acento gráfico, na alfa só e na bravo e tararé. As outras não trazem, mas dá para a gente classificar de acordo com aqueles conceitos. E outra coisa, e isso é perigosíssimo, ele quer o exceto. Não vai, por favor, por favor. Só quem já errou uma questão de concurso, achando que o cara queria a correta e não percebeu que ele queria a incorreta, é que sabe a angústia, o desespero, a melancolia que passa numa alma dessas quando se toca. Gente, ele queria errada. É aquele momento que você sente um vazio, sente a sua alma dar uma escapulida. Volta rapidinho, mas dá uma escapulidinha assim, tá? Eu sei que dá uma escapulida. Dá aqui a queimação no olho aqui, a lágrima ameaça. Ela só ameaça aqui descer por causa de uma questão, que é aquela questão que você sabia fazer, mas não prestou atenção exatamente no comando. Lá na hora da prova, campeão, pega, exceto, se o exceto vier em caixa alta, né, no caps lock ligado ali, não se pode não. Faz, sublinha, risca, bota a seta, faz alguma coisa para não garotear nisso. Bom,
Vamos lá. Se ele está querendo a disposição da sílaba do acento tônico, vamos ver. Disputas é uma paroxítona. Arranjos é uma paroxítona. Só, tá de sacanagem com a minha cara, né? Como que só vai ser paroxítona se esse cara só tem uma sílaba? Ele não tem nem condições físicas de ser uma paroxítona. Não tem nem mais outra sílaba para ele tentar jogar para o lado. Não, não tem como. Ou seja, já saiu o gabarito. Já temos o gabarito para essa questão. Show de bola! Agora, Itararé, arroz e garçom, repara que Itararé tem acento, por ser uma oxítona terminada em E. Arroz e garçom são oxítonas, mas terminadas em consoante. Então, não precisa de acento gráfico, mas todas elas são oxítonas de fato. Na Charlie, domingo, ponto, anunciava, todas elas são paroxítonas. Terminadas em O e A, não precisa de acento, né? Imagina, aluno e aluna não precisam de acento, justamente porque são paroxítonas terminadas em O e A. E na delta, cuidado, hein? Freguesia. Ela é uma paroxítona, sim. Ah, mas tem um hiato, sim. Por que não é acentuada pela regra do hiato? Logo de cara. O I não está formando hiato com a vogal anterior, não. Ele está formando hiato com a vogal posterior. Já era, já melou na primeira cláusula. Então, não recebe acento. Ocorre o hiato? Sim. Vai receber acento gráfico pela regra do hiato? Não. Naturalmente e grande também são paroxítonas, portanto, realmente gabarito alfa para essa daí. Passemos à próxima. São palavras acentuadas pelo mesmo motivo que pé, trás, imóvel. Campeão, olha só. Pé, trás, imóvel. Qual é o primeiro problema que o campeão tem aqui? Sabe o que desespera muita gente? Isso daí. É a bomba. Agora, qual o problema? Foi até uma questão ali, uma dúvida que o PH levantou. Falou assim, poxa, mas por que não pode ser aquela paroxítona terminada com L, por exemplo? É porque, em geral, as bancas consideram o seguinte, não importa a terminação, importa tá dentro daquela linha, daquela coluna das paroxítonas. Beleza, então é a mesma regra. Está dentro daquela coluna das oxítonas, A, E, O, ENs de tongo aberto, beleza, é a mesma regra. Aí muita gente topa com uma questão dessa e fala assim, caramba, pé termina com E. O CRE termina com E também, mas o E está fechado. O paz começa com P, mas não tem o E. Piauí só começa com P, mas aí a palavra está muito extensa. Aí o grande problema é que muita gente acha que tem que ter a mesma terminação. Não. Pé é acentuada por ser uma monossílaba tônica. Acabou. Aí, dentro das regras da monossílaba tônica, a gente verifica quais delas devem receber acento gráfico, terminadas em A, em E, em O ou de tongo aberto. Então, se houver alguma monossílaba tônica terminada em A, E, O ou de tongo aberto, ela vai pertencer à mesma regra da palavra pé. Na alternativa A, cre é uma monossílaba terminada com a letra E. Se a gente pronuncia com timbre fechado, basta colocar o circunflexo, mas continua sendo a mesma regra. A palavra paz, o plural de pá, né? Não é o paz com Z, é o paz, plural de pá, tem um S ali, o S não interfere em nada, é uma monossílaba terminada em A. Opa, é a mesma regra, portanto. Show de bola. Então, a alfa e a bravo estão dentro do jogo. Na C, Piauí. Opa, olha lá a regra do hiato aproximando-se aí, né? Beleza, já é uma regra diferente. Na delta, refém. Cara, esse carinha aí não é uma monossílaba.
Aí que eu estava falando a vocês, né? Olha, ó, lembra que quando aparecer essa pegadinha, eles cobram muito essa noção de monossílaba versus oxítona, porque muita gente acha que monossílaba e oxítona é a mesma regra. O cara fala, não, é porque tem a última ali. Mas, cara, a monossílaba só tem uma. Se fosse assim, se a gente falasse que era a mesma regra, como que pode uma palavra como sem não ser acentuada e refém ser acentuada? Porque não é a mesma regra. Uma é oxítona, outra é monossílaba. Então, refém não pertence à mesma regra da palavra pé. Descarta, então, a Charlie e a Delta. Estamos aqui na grande final deste campeonato, Alfa versus Bravo. Vamos para a próxima palavra, trás. Pô, mais uma monossílaba. Só que mês, caramba, mas não tem o A. Pouco importa. É a regra das monossílabas. Fé também não tem o A. Pouco importa. Regra das monossílabas. Chegamos na última rodada do campeonato e agora os dois primeiros colocados se enfrentam para ver, sim, quem é o campeão. Pedro Henrique já se empolgou, já colocou a bodega lá. E repara, móvel, paroxítona terminada com L. Ágil, paroxítona terminada com L. Cálice é uma proparoxítona. Vamos rapidinho aqui agora para a gente finalizar, que eu acho que as principais pegadinhas a gente já comentou bastante, né? Passa aí, Pedrão. A palavra cálice, assim que eu acho lindo. Assim é que eu gosto, quando manda logo uma proparoxítona. Aí eu falo assim, aí tá bonito. O problema é que quando a questão é bonita demais, é bonita também para o teu concorrente, né? Esse é o problema. A gente fica meio naquela dúvida, né? Eu quero questão fácil, eu quero questão difícil. Pô, fácil para mim vai ser fácil para o outro também. Só que difícil para mim pode ser que me derrube, enfim. Mas vamos lá, a palavra cálida, transcrita do texto, é acentuada pela mesma razão que a seguinte palavra. Campeão, cálida, proparoxítona. A gente precisa caçar uma proparoxítona. Onde tem uma proparoxítona nessa história aí? Além, oxítona terminada em AM, súbito. Show de bola, Dantas. Show de bola, Rosana. Súbito. Show, Dani. É a palavra proparoxítona. Agora, repara, distância que algumas bancas, a EFON, por exemplo, considera uma proparoxítona eventual, campeão, a Consulplan nem sabe o que é isso. Ele só considera essa palavra aí paroxítona terminado de tongo. Show, acabou, pronto. Não é uma proparoxítona. Inumerável é uma paroxítona, terminada em L, se você quiser ser mais específico. Isso aí, Sônia, show de bola. Bravo para essa daí. Marca aí, Pedro, assinala. Marca bravo. Show, olha lá. Veio quicando bonitinho. Passa. Penúltima questão agora. Alternativa que apresenta uma palavra do texto que é acentuada graficamente. Já? Que isso? Graficamente por razão distinta das demais é chapéu. Opa, termina com ditongo. Aberto, mas é uma oxítona. Remédio, termina com ditongo, mas o acento não está no ditongo, está na sílaba anterior. Ah, mas lembra, eu falei para você, campeoníssimo, eu falei, paroxítona terminada em ditongo, eles gostam demais, demais. Remédio, Bonifácio, funcionário, paroxítonas terminadas em ditongo. Não vai para este concurso sem isso no coração, paroxítona terminada em ditongo. Regra do hiato e monossílaba e oxítona não são a mesma coisa. Chapéu, oxítona terminada em ditongo aberto.
Joga o gabarito, já que você deu spoiler, joga o gabarito. Show de bola. Alfa, né? Campeoníssimos, nossa saideira agora. Última questão que nós temos a resolver às vésperas da meia-noite. Estourando agora a meia-noite, entrando no próximo dia. Para você que está assistindo, claro, essa live vai parecer redundante, tá? Essa live ao vivo. Enfim, assinale a alternativa na qual as palavras são acentuadas de acordo com as mesmas regras de acentuação de sábios. Gente, olha só, eu não quero ficar me repetindo muito, mas, pô, mais uma vez, paroxítona terminado em ditongo. Chega a ser cansativo. Cansativo. E raízes. Lembra que raiz no singular não tem acento. Foi, inclusive, o exemplo que eu coloquei lá naquele quadrinho, né? Raízes tem acento. E por quê? Porque no plural, quem é que vai ficar sozinho ali, campeoníssimo? Não estava sozinho no singular. Passou para o plural, cadê? O I ficou, ué, cadê o Z? Me abandonou aqui, fiquei sozinho. Aí a gente ficou comovido, coitado, o I ficou sozinho. Ah, vamos colocar um acento nesse cara aí para não ficar muito na solidão, né? Para ter uma companhia, né? Bom, sábios, paroxítona terminada em ditongo. Aquilo que eu já cansei de falar. Talvez tenha sido a expressão que mais você ouviu que eu falasse aqui, né? Mentira, eu falo campeoníssimo toda hora. Mas, enfim. E raízes é uma regra do hiato. Campeão, diz para mim, onde você visualiza uma paroxítona terminada em ditongo e uma regra do hiato, respectivamente? Acerta a última para a gente dormir felizes, para a gente poder sair dessa live sorrindo. Já adentramos um novo dia, mas pelo menos com conhecimento bem fortificado, bem acumulado, para a gente poder enfrentar essa prova. Diz para mim qual é o gabarito da última questão que nós temos aqui. Fala para mim, coloca no chat, por favor. Show de bola, Rosana. Show, Sônia. Isso aí, Dani. Beleza. Beleza. Bom, mágoa é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Sim, porém, júri também é uma paroxítona, só que terminada em i. Bom, de qualquer maneira, é a mesma regra, mas ele queria a respectivamente, né? Início, paroxítona terminada em ditongo, porém, cárie também é paroxítona terminada em ditongo. Férias, paroxítona terminada em ditongo, porém, jacaré é uma oxítona terminada em E. Gabarito, de fato, delta, marca aí. Pedro Henrique Soares, show de bola. Várzea e saúde são acentuadas, respectivamente, por serem paroxítona terminada em ditongo e regra do hiato. Campeoníssimos, o prazer foi todo meu estar aqui com vocês. Espero muitíssimo que esta aula ajude de maneira muito positiva na sua aprovação para o concurso que você vier a prestar. Nunca se esqueça de todas as dicas, de todos os bizus e daqueles que são os elementos mais importantes que configuram a acentuação gráfica na língua portuguesa. Campeões, beijo, amo-vos, ainda que não os conheça pessoalmente. Vamos lá. Ih, tem pergunta. Voltando na questão 8, a nível de concurso, isso é cobrado a depender da banca, no caso de separação silábica eventual de distância. Sim, depende. É por isso que é muito importante você conhecer a banca para a qual você está prestando o concurso, tá, Matheus? Então, assim, não é para você simplesmente falar assim, nunca vai ser cobrado. Conheça a banca. A Consulplan, a banca que a gente está aqui de olho,
não cobra essa noção da tal proparoxítona eventual. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado. Isso aí, beleza. Valeu, Rosana. Show. Show, Dani. Errou? Beleza, mas assim, é bom que às vezes quando a gente erra, a gente fica com aquele erro tão marcado, né? Quando você erra uma, que aí você fala, eu nunca mais erro esse tipo de erro, nunca mais cometo esse erro, porque aí fica uma coisa mais pontual, né? É uma boa, Dani. É botar uma pilha aí no nosso CEO, no PH, para ver se ele topa, né? Vamos fazer. Quer lançar, Caio, um simuladão, matemática, português com Suplan? Pode ser, pode ser. Bota um precinho barato para eles aí. Show, pode ser uma boa, sim. Só assim, Eudes, vou te ser sincero, Eudes, para este concurso, nem preciso saber o que é uma proparoxítona eventual, tá? Foi porque eu falei isso. Você foi levantar a bola. Não, mas assim, é bom mesmo que você tenha tocado nesse assunto, porque algumas bancas realmente cobram isso. A Consulplan não, eles simplesmente vão considerar. Porque assim, a rigor, olha o nome, é proparoxítona eventual, porque eventualmente você fala polícia, aí fica polícia. Mas, cara, é muito eventualmente que eu te falo assim. A tendência é até o cara falar polícia, né? Pô, é muito difícil esse negócio virar uma proparoxítona. Enfim, mas é isso daí, né? Ah, sim. Temos outros concursos. Para outros concursos, a gente tem que realmente verificar o tipo da banca, qual é o tipo de cobrança. Se você vai fazer, por exemplo, a FGV, as proparoxítonas eventuais, eventualmente aparecem como cobrança. Enfim, depende muito do perfil da banca, né? Claro. Sim, faça Nova Iguaçu, Dani. Faça sim. Beleza? Estamos fechados aqui, Pedro? Vai ficar gravada assim, Eudes. Está gravada. Depois é só dar uma consultada lá. Já está fechado, cara, para a gravação. Te agradecer pela disponibilidade. Vamos lançar um simuladão aí. Lembrando, pessoal, que essa semana vai ter a live do professor Matheus, de LDB, correto? Ele vai dar algumas dicas de como usar a IA para estudar também. E ocorrerá na quinta-feira. De repente, junto nós três e fazemos um simuladão aí. Eu, você, o Matheus. De repente, chama o Júlio também. Show. Vamos deixar mais perto da prova. Isso que eu ia falar. Não conta comigo no carnaval, não, tá? Eu sei disso. Valeu, pessoal. Valeu. Estar com vocês. Espero que tenham gostado. O Caio é uma sumidade na língua portuguesa, né? Tiro minhas dúvidas com ele. Pessoal, você não tem noção quantas vezes... O Caio dá graças a Deus que hoje inventaram um negócio chamado ChatGPT, que pode reescrever meus textos em português. Porque, antigamente, o que ele tinha que fazer... Caio, vê se tá bom. Reescreve isso aqui para mim. Beleza?